Agora o Paulo. Tem água aí pra você ir molhando? Não, já tô com água aqui, valeu. Que honra, hein, Leozinho? Quanto tempo, meu parceiro. Boa noite, pessoal. Cadê o João? Olha o homem aí. E aí, meu querido? Fala, Joãozinho. Deixa eu terminar de organizar aqui pra gente conseguir começar. Boa noite. Boa noite, galera. Tudo bem? Fazendo os últimos ajustes aqui pra gente conseguir dar início. Pronto, fixei o tema. Tá me ouvindo bem, João? Tá ok. Todo mundo ouvindo bem? Tanto eu como o João? Como é que é teu nome, meu caro? Luiz? Vamos nessa, Luiz. Vamos nessa, fica com a gente aí. Creio que o Espírito Santo vai guiar essa noite e muitos poderão ser abençoados por esse bate-papo. E aí, João, conta aí como é que estão as coisas. Se apresenta o pessoal, enquanto o pessoal vai entrando aí, a gente vai se organizando para conseguir iniciar. Beleza. Boa noite a todos vocês, pessoal. Gostaria de dizer que é uma honra imensa estar aqui para poder estar participando desse momento singular ao lado de cada um de vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo João Paulo Cunha. Sou casado, tenho 29 anos de idade. Já tem aproximadamente 8 anos que eu conheço o Bassu. Conheci o Bassu no início da minha caminhada com Deus. Louvo a Deus pela vida dele, louvo a Deus pela família dele. E para mim será uma honra poder compartilhar um pouco daquilo que eu tenho vivenciado, compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu acredito que esse momento será um momento especial, não somente para mim e para o Bassu, que estamos realizando essa live, mas eu acredito que será um momento especial para cada um de vocês que aqui se fazem presentes, pois o nosso objetivo aqui é compartilhar com vocês princípios que têm uma plena capacidade de poder elevar o seu nível, de poder fazer com que você venha se tornar uma pessoa melhor nessa existência, de fazer com que você de fato venha se tornar um exemplo, venha se tornar uma referência, não somente lá fora, mas o principal dentro da sua casa, para a sua família, para as pessoas que estão próximas a você. Quando o Bassu me convidou para poder estar fazendo essa live com ele, eu refleti muito em relação ao tema. Porque quando nós ouvimos falar a respeito da palavra caráter, e nós começamos a olhar para nós, e nós começamos a nos questionar, será que de fato eu sou uma pessoa de caráter? Será que de fato eu sou um mau caráter? Como que está o meu posicionamento? Como que está a minha caminhada nessa existência? E assim como eu estava compartilhando com o Bassu mais cedo, quando você fala de caráter, você tem que entender que o caráter, ele é um processo.
Da mesma forma que é um processo para você se tornar um mau caráter, ninguém se torna um mau caráter da noite para o dia. Para você se tornar uma pessoa de caráter, você também tem que passar por um processo. É um processo que está atrelado com vários atos, com várias atitudes. É o empilhamento de atos, é o empilhamento de atitudes que vai te elevar ao caráter positivo, a um caráter semelhante ao caráter de Deus. Amém? João, primeiramente eu queria que você falasse um pouco do seu ministério para a galera. Para quem não conhece, para quem não te conhece, para os meus seguidores, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu ministério. Então, eu entreguei a minha vida para Jesus no dia 24 de agosto de 2013, né? Vai fazer 8 anos agora em 2021. E desde o início, desde lá de trás, desde quando eu tinha um mês na presença do Senhor, o Senhor colocou algo no meu coração. O Senhor colocou algo no meu coração de que seria levar a palavra dele em lugares improváveis, em lugares onde poucas pessoas se disponibilizariam a ir para anunciar a palavra de Deus. E o Senhor me chamou para fazer um evangelismo, principalmente dentro do transporte público. Não somente aqui em Brasília, mas como no entorno de Brasília. Já tive a oportunidade de levar a palavra de Deus em outros estados também, principalmente dentro dos ônibus. E eu acredito que dentro de um ônibus tem um mix de pessoas, um mix de sentimento, porque ali dentro de um ônibus vai ter o evangélico, vai ter o católico, vai ter o espírita, vai ter o ateu, vai ter a pessoa que está feliz, vai ter a pessoa que está pensando em se matar. Eu acredito que dentro de um ônibus tem vários sentimentos ali. E quando você se coloca diante daquelas pessoas para levar uma mensagem, eu acredito que através daquela mensagem que você está levando para aquelas pessoas, você pode estar mudando o destino de uma pessoa, você pode estar mudando a sorte daquelas pessoas, você pode fazer com que aquela viagem não venha ser mais uma viagem, mas que aquela viagem venha ser uma viagem totalmente diferente a partir do momento que você se dispõe a se colocar ali para levar a palavra de Deus para aquelas pessoas. Sensacional. Pessoal, boa noite aos que entraram após. Me apresentando, eu sou Felipe Bassu, para quem não me conhece, aos seguidores do João. Eu tenho 30 anos, sou pai da Maria, casado com a Manu e sou empresário. E queria falar um pouco do meu ministério também, né? Nós, desde o ano de 2014, eu e a Manu, nós fundamos um projeto chamado Menos de Mim, que atua nas frentes de pessoas em situação de rua. A gente trabalha com famílias vulneráveis, trabalhamos com casos de abuso, de violência sexual, violência doméstica. Fazemos um trabalho também frente às crianças. Na realidade, nós temos um entendimento de que as pessoas que nasceram de novo, que realmente tiveram um encontro verdadeiro com Jesus, elas não podem ficar inertes perante aos problemas crônicos da sociedade, né? Então, tá dando um eco. Então, nós enfrentamos esses problemas com o suor do nosso próprio rosto, ainda sem apoio, né? Apenas com doações de pessoas comuns, de algumas empresas, voluntários. Nós temos hoje quase 90 voluntários, temos uma linha de frente que nos dá suporte na execução dessas ações e agora estamos em processo de formalização, graças a Deus, para nos tornarmos um instituto e profissionalizar um pouco mais e conseguir ter um maior alcance no trabalho que nós realizamos. Então é isso. Pessoal, hoje eu convidei o João, como ele colocou, o conheço desde o ano de 2013, é um cara também que tem uma história incrível para contar. Então, sugiro que vocês o sigam, o acompanhem, para poder conhecer um pouco mais sobre o ministério dele. Eu convidei o João por saber dessa história. Eu acho que o assunto compactua bastante com a minha vida, tanto com a minha vida, tanto com a vida dele. E nós viemos tratar sobre caráter masculino, o tema de hoje. Então, deixa eu abrir aqui para a gente poder iniciar. Fizemos algumas anotações. E nós trouxemos
alguns pontos que nós acreditamos ser necessários para a formação do caráter de um homem, não de um homem simplesmente do sexo masculino, mas de um homem de verdade, de um homem que busca ter um caráter parecido com o caráter de Cristo, de um homem que acredita que o projeto do Senhor para a vida do homem é a família, um homem que realmente veio para a Terra não simplesmente para subsistir, mas para deixar um legado, não é isso, João? Sim. E Fica à vontade. E quando você fala essa questão de legado, é algo que me chama a atenção, né? Porque o legado, ele vai te dar a possibilidade de você continuar falando, mesmo depois que você tenha partido. Por exemplo, quando você olha para a Bíblia, você vai perceber ali vários homens que deixaram um legado. Por exemplo, hoje nós vamos falar a respeito de algum deles, né? Mesmo depois de centenas de anos que eles partiram dessa existência. Mas por que nós estamos falando a respeito dessas pessoas? Porque foram de fato pessoas que deixaram um legado. Foram de fato pessoas relevantes, pessoas que viveram acima da média, pessoas que entenderam que o fato de elas estarem nessa existência era uma oportunidade única, né? E essas pessoas fizeram desta oportunidade, né, algo de extrema importância. E é o que por muitas das vezes as pessoas não têm feito. As pessoas têm vivido a vida de qualquer jeito, vivido a vida sem se preocupar com as demais pessoas, sem se preocupar com aquilo que de fato importa, né? Então, assim, essa questão do legado é algo que a gente tem que falar com frequência, porque quando você se dispõe a deixar um legado, você entende que por muitas das vezes vai ser necessário você deixar de fazer aquilo que você gostaria de fazer, para fazer aquilo que de fato precisa ser feito, né? Possa ser que você que está aí nessa live poderia estar fazendo qualquer outra coisa nessa noite, mas você deixou de fazer aquilo que por muitas das vezes você gostaria de estar fazendo para fazer algo que você acredita ser mais importante do que aquilo que você gostaria de estar fazendo, né? Então foi muito boa a colocação do Bassu aí em falar em relação a legado. Pessoal, creio que realmente esse é o caminho para que a gente construa, a gente possa formar uma base sólida de um caráter aonde mesmo depois de morto, a sua construção ela permaneça. Aquela casa construída sobre a rocha, como a própria palavra de Deus nos diz. Eu acho que o primeiro passo para a gente poder iniciar uma mudança de caráter, sendo que nós entendemos que o caráter ele pode ser modificado. Então, se você outrora era um mau caráter e você buscar uma mudança de vida através de alguns passos que nós elencamos aqui, você pode se tornar um bom caráter. Ou, se outrora você era um cara de bom caráter e não conseguiu ter constância nas atitudes corretas, com uma boa índole, com boas atitudes, você também pode se tornar um mau caráter. Então, cremos que o primeiro passo para que você possa se tornar um bom caráter ou forjar o seu caráter é você se tornar um homem humilde. Você reconhecer que o seu caráter ele não está completo. Que você não tem um caráter hoje completamente íntegro, um caráter inteiriço, que ainda tem coisas a serem modificadas no seu caráter. Se algo te incomoda e você sente um desejo de mudar o seu caráter, eu creio que o primeiro passo é a humildade. Vou pedir para o João ler 2 Samuel... Minto. Salmos 34, versículo 4 ao 7. Confere, João. Isso.
Salmos 34, versículo do 4 ao 7 diz: Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai e serei iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Vou trazer mais um texto sobre humildade, que está em Salmos 131, que diz assim, o salmista diz: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Pode dar seguimento, João. Então, assim, a humildade é algo bem interessante. Por que que a gente começou pela humildade? Porque a humildade é fundamental para que você venha ir em busca de viver uma vida de caráter. Por quê? Porque para mim poder ir em busca de algo, é necessário eu entender que eu preciso daquilo. Por exemplo, se você não sabe que você tem traços de uma pessoa que é mau caráter, e alguém chega em você e fala: você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo, você precisa fazer diferente. O que vai ter que partir de você? A humildade de reconhecer que você de fato precisa de mudança. A humildade de reconhecer que você de fato precisa mudar, né? Então, por que a gente começou com esse tópico? Por que a gente está caminhando por essa vertente? Porque é necessário você entender que a humildade é fundamental para que você venha se tornar uma pessoa de caráter, para que você venha se tornar uma pessoa íntegra, para que você venha se tornar uma pessoa justa. Porque a partir do momento que eu tenho uma humildade para reconhecer que eu preciso ter o meu caráter forjado, a partir do momento que eu tenho a humildade para reconhecer que eu estou falhando em alguns aspectos, aí sim, esse é o princípio para que eu venha mudar. Então, meus irmãos, que nós venhamos entender que a humildade é fundamental para que nós venhamos alcançar a mudança. Esses versos que eu acabei de ler com vocês vai falar a respeito de Davi. E Davi foi um homem extremamente humilde. Você vai perceber que Davi cometeu erros, você vai perceber que Davi cometeu falhas, mas a partir do momento que ele teve a humildade para reconhecer que ele tinha errado, se iniciou o processo de transformação, se iniciou o processo de arrependimento, onde nós vamos poder ir mais lá na frente. Mas para isso acontecer foi necessário ele ter humildade, porque a gente está falando de um rei. Você não está falando de um Zé Ninguém, você está falando de um rei, do líder de uma nação. É semelhante a um presidente no Brasil hoje. Era o rei Davi. E Davi teve a humildade de reconhecer os seus erros. Davi teve a humildade que era necessário ele mudar alguns aspectos relacionados ao seu caráter. Ok? As pessoas, elas podem, complementando o que o João está dizendo, as pessoas todas podem estar enxergando que existe uma necessidade de mudança na sua vida, porém, se não houver humildade suficiente no seu coração para que você admita que tem cometido erros, que tem falhado, que tem desvirtuado o seu caráter, para que você, a partir daí, possa iniciar um processo de mudança, todas as pessoas estarem enxergando, mas você não enxergar em vão. Vou trazer um exemplo pessoal. Para quem conhece a minha história, eu sou um dependente químico em constante recuperação. Estou limpo há algum tempo, graças a Deus. Mas o início dessa caminhada da sobriedade em que eu vivo hoje, que trouxe como consequência tudo que eu possuo hoje, família, dignidade, caráter, tudo iniciou-se
com a admissão, com a humildade para admitir que eu havia perdido. Eu perdi para as drogas, eu perdi para o álcool, eu perdi para esse distúrbio que eu possuía. Então, a partir do momento que eu admiti, que eu tive humildade para reconhecer, eu aceitei a ajuda oferecida pelos meus pais e a partir daí eu iniciei um processo de mudança. Como o João colocou lá no início, é um processo gradativo, é um processo que inicia-se na admissão, na humildade, mas que este é apenas o início. Então, os narcóticos e alcoólicos anônimos têm 12 passos. Eu vou ler para vocês aqui o primeiro passo, para vocês verem como que tudo corrobora para essa questão da humildade. O primeiro passo diz assim: admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção. A adicção é a escravidão, a dependência, né? Admitimos que éramos impotentes perante a nossa dependência e que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Então, ninguém admite nada sem humildade. Então, quando eu cheguei ao fundo do poço, eu tive a humildade suficiente, depois de muito apanhar da vida, para poder admitir que havia perdido, admitir que precisava de ajuda e pedir ajuda ao meu pai e assim fui atendido. Então, qualquer processo de mudança, ele necessita de humildade. Eu acho que a gente parte desse pressuposto para que a gente possa caminhar para o segundo passo, né, João? Isso. Pode dar seguimento. Então, assim, só falando a respeito aqui da questão da humildade, o que tem me chamado a atenção? O que tem me chamado a atenção é o seguinte: por muitas das vezes, nós, o homem, os seres humanos, ele tem uma grande facilidade de começar um processo de transformação. Por exemplo, estamos em janeiro, e janeiro geralmente é o mês onde as pessoas... Travou. Tá travado aí, pessoal, para todo mundo ou só para mim? Convidei o João aqui novamente. Então, dando seguimento, pessoal, o que a gente vinha falando, como o João colocou, a humildade ela é essencial se ela foi necessária para que um rei pudesse se humilhar perante o Senhor, para que pudesse ter um caráter restituído, para que ele pudesse ser perdoado pelo Senhor, quanto mais nós, meros mortais. Então, muita gente fala que só de você dizer que você mesmo é humilde, você já não é humilde a partir daí, né? Que essa humildade ela tem que partir de outras pessoas. E a gente sabe que circunstâncias da vida, elas são essenciais para que a gente possa se tornar alguém humilde. Ninguém aprende, ninguém cresce na bonança. Normalmente nós crescemos no deserto, nós crescemos em meio às dificuldades. Só um minuto, pessoal, não estou conseguindo reconectar com o João. Só um minutinho. Pessoal, se alguém quiser fazer alguma colocação enquanto isso, alguma pergunta, estou só tentando reconectar o João aqui, beleza? Acho que ele vai entrar agora.
Fala, Gabriel. Fala, tia Márcia. Sejam muito bem-vindos. Vamos, João. Não sei o que está acontecendo. Ele não está conseguindo participar de jeito nenhum. Pronto. Fala, meu garoto. Opa! Tinha travado aqui pra mim só a tua imagem, eu continuei falando, mas acho que eu tinha caído, né? Não, você caiu. Pá, Consegue achar o fio da meada que você estava para você tá. complementar sobre humildade? Que nós Vou estamos recapitular. parou quando você disse que janeiro é um mês. Ah, tá. Vamos recapitular aqui. Então vamos lá. Janeiro, o início do ano, geralmente é um mês onde as pessoas tendem a ir em busca de mudança, a ir em busca de uma transformação, a ir em busca de viver uma vida melhor do que elas estão habituadas a viver, né? Ponto. Só que o que me chama a atenção? O que me chama a atenção é que por muitas das vezes, pelo fato de nós termos algum deslize, pelo fato de nós termos alguma falha, pelo fato de por muitas das vezes nós não estarmos sendo constantes naquilo que nós planejamos para o decorrer do nosso ano, por muitas das vezes nós acabamos desistindo e deixando de ir em busca aquilo que nós deixando de ir em busca daquilo que a gente tinha projetado para executar ao longo daquele ano. Mas eu gostaria de compartilhar um versículo com você que é extremamente importante para esse processo. Por que para esse processo? Porque esse tema que nós estamos compartilhando com vocês nessa noite fala a respeito de um processo, né? Porque o caráter, ele é forjado, o caráter, ele é conquistado, o caráter, você vai alcançar ele de forma gradativa. É um processo, é uma repetição de bons hábitos, é uma repetição de atos de justiça, é uma repetição de várias atitudes positivas que você vai empilhando ela e com o passar do tempo você consegue forjar o seu caráter. E tem um texto na Bíblia que diz assim, ó, Eclesiastes capítulo 7, verso de número 8. E esse texto ele vai enfatizar que o final das coisas é mais importante que o princípio delas. Possa ser que o Bassu tivemos um início ruim, um início constrangedor na nossa caminhada, na nossa adolescência, mas a gente não vai ser lembrado pelo início ruim que nós tivemos. Nós iremos de fato ser lembrados da forma que nós terminamos. Então, por que eu estou te falando isso? Porque possa ser que nesse processo dessa busca por um caráter semelhante ao caráter de Cristo, possa ser que no decorrer do processo você venha falhar, possa ser que no decorrer do processo você venha errar, possa ser que no decorrer do processo você venha fugir da rota. Mas deixa eu te falar uma coisa, não permita que esses deslizes venham te tirar do caminho, não permita que esses deslizes venham te tirar do processo. Por quê? Porque mais importante do que o começo é o final. E para mim poder terminar bem, é necessário que um dia eu tenha começado. Então o primeiro passo você vai dar, que é iniciar, que é ir em busca desse caráter. E a partir do momento que você ir em busca, no decorrer do caminho, possa ser que alguns obstáculos venham surgir diante da tua pessoa. Mas eu quero aqui nessa noite te encorajar a não somente superar esses obstáculos, mas ter sempre em mente que o final sempre será mais importante que o início. Não importa você ter começado o ano bem, se você terminar o ano mal. Da mesma forma que também não importa se você começou o ano mal. O que de fato vai importar é se você terminou o ano bem. Então, meus irmãos, que nós vamos entender que o final das coisas é mais importante que o princípio delas. Beleza? João, quero fazer um adendo. Meu pastor, ele diz que eu tenho mais ou menos uma ressonância de ideias com ele. E nossa igreja esse ano, por exemplo, não teve culto da virada.
porque meu pastor não acredita que você pode fazer em um dia o que você deixou de fazer em 364. Então, a gente tem o conhecimento que dizer que vai começar na segunda-feira, normalmente, realmente, janeiro é um mês que as pessoas esperam mudanças, almejam mudanças, mas por que janeiro, né? Por que não fazer isso em março? Por que não fazer isso em agosto? Então, uma ação nossa gera uma reação do Senhor. Então, simplesmente por você humildemente se posicionar, admitir os seus erros e poder permitir que o Senhor inicie um processo de transformação na sua vida, ele já vai começar, independente do mês, da data ou do ano que seja. Você entende? Então, eu não gosto muito dessas datas comemorativas de final de ano, porque vive-se uma utopia que não se vive durante o ano inteiro. Então, assim, vamos buscar, já que fizemos promessas, na sua grande maioria, nesse final de ano, vamos buscar ter um ano para cumpri-las, sabe? Em vez de só prometer. Eu falo primeiramente para mim, o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Então, eu tenho buscado já agora, desde o início do ano, aumentar a minha busca, a minha leitura, tanto da palavra como de livros, para poder enriquecer meu conhecimento, enriquecer meu vocabulário, para que eu possa utilizar do dom que o Senhor me deu para poder abençoar outras pessoas. Então, eu cansei de prometer. Eu fui um cara que prometi muito a vida toda e cumpri muito pouco. E desde o momento que eu me posicionei diante do Senhor, eu tenho cumprido mais e prometido menos. João, vamos pro segundo passo que a gente elencou. Primeiro passo, para se tornar um homem de caráter, se torne primeiramente um homem humilde. Segundo passo, se torne um homem arrependido. E eu vou trazer uma referência para vocês aqui que está em Lucas 19, do 1 ao 10, que fala sobre arrependimento. Muitos de vocês devem conhecer essa história, mas peço que prestem bem atenção no contexto em que a gente está colocando. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Glória a Deus. Então, essa palavra vem trazer um exemplo real de arrependimento. Eu não acredito no arrependimento falado. Como diz o ditado, falar até papagaio fala. O arrependimento ele tem que ser vivido, feito de ações que demonstrem que a pessoa está verdadeiramente arrependida. Então, não adianta colocar um fundinho com teclado, não adianta fazer vídeo no Instagram chorando, se aquilo realmente não parte do seu coração. Se você não está com o coração contrito e arrependido verdadeiramente, com certeza o seu arrependimento não vai se chegar ao coração do Senhor. E nesse texto aí que você acabou de citar sobre Zaqueu, né? A Bíblia vai enfatizar que ele era um homem rico, né? A Bíblia também enfatiza que ele era um publicano, né? Naquela época, um publicano aos olhos das pessoas, né? Era um mau caráter, um pecador,
né? Uma pessoa que não era digna de elogios, né? E uma coisa que me chama a atenção também nesse texto é de que Zaqueu, ele faz algo que chama a atenção de Jesus, né? Ele faz algo que chama a atenção de Jesus. Você vai perceber que Zaqueu fez algo antes e depois. O que Zaqueu fez que chamou a atenção de Jesus? A Bíblia vai dizer que ele subiu numa figueira brava, ou seja, ele já fez aquilo que ninguém fez, né? E em seguida, quando ele de fato tem um encontro com Jesus, quando Jesus entra na sua casa, a Bíblia vai dizer justamente isso que o Basso acabou de enfatizar. Ele toma uma atitude. Então eu percebo que as atitudes que Zaqueu tomou foi fundamental para possibilitar a ele a oportunidade de alcançar o arrependimento. Por quê? Porque tanta atitude que ele toma para subir na árvore, quanto a atitude que ele toma depois de ter um encontro com Jesus, contribuiu para que de fato ele viesse se arrepender verdadeiramente, né? E a pergunta que eu faço para você nessa noite é: o que você tem feito que tem chamado a atenção do Senhor? Será que uma atitude que você tem tomado em relação àquilo que você tem se arrependido, será que tem sido isso que tem chamado a atenção do Senhor? Porque nós só estamos falando a respeito de Zaqueu, não pelo fato de ele dizer que ia fazer algo, mas pelo fato de ele, de fato, ter feito algo, né? Então, assim, como o Basso tem enfatizado aí, é o agir, é a ação, é demonstrar que, de fato, você se arrependeu. O arrependimento é nada mais, nada menos do que mudança de hábito, mudança de conduta. Aquilo que eu fazia, eu não faço mais pelo simples fato de ter me arrependido. Acabou. Você está entendendo? Acabou. Então, assim, que nós vamos entender que o arrependimento, ele vai nos possibilitar a nos levar a alcançar um caráter invejável, o caráter de Cristo. E sabe que o mais legal de tudo isso? É que não é fácil. Não é fácil, né? É muito difícil, por muitas das vezes, você ter que fazer coisas que você não estava habituado a fazer, né? E uma coisa que eu tenho percebido aqui nessa live, né? Não somente nessa live, mas ao longo da minha vida. Uma coisa que eu tenho percebido é o seguinte: quando você começa a se expor, quando você começa a, de alguma forma, se tornar referência para outras pessoas, isso vai te induzir a se tornar uma pessoa cada vez melhor. Por quê? Porque você vai começar a ter certas responsabilidades que você não tinha antes. Então, tudo isso que eu estou compartilhando com vocês, tudo isso que o Basso está compartilhando com vocês, quando nós sairmos dessa live, nós vamos entender que nós temos a obrigação de continuar fazendo tudo isso que nós estamos compartilhando com vocês. Então, no momento que a gente pensar fazer de forma diferente, a gente, além de pensar em nós vamos pensar naquelas pessoas a quais nós estávamos compartilhando a respeito daquilo. Então, por muitas das vezes, o que acontece? As pessoas, elas vão em busca de mudança, mas elas não se comprometem em ajudar ninguém. Então, na primeira dificuldade, na primeira adversidade, aquela pessoa ela tem um escape para se auto-sabotar. Por quê? Porque é só ela. Não tem ninguém se espelhando nela, ela não está sendo exemplo para ninguém. Então é muito fácil sair de uma igreja, então é muito fácil jogar tudo pro alto, então é muito fácil errar de forma intencional. Por quê? Na realidade eu não estou sendo exemplo para ninguém, na realidade eu não estou influenciando ninguém. Você está entendendo? Então quando você assume em busca de uma transformação, é importante que você venha estar incentivando pessoas abaixo de você, para que você venha ter uma força a mais, para que você venha ter uma energia extra para alcançar de fato aquilo que você quer, né? Então, assim, o arrependimento, ele está aliançado, ele está atrelado, ele caminha em comum acordo com a atitude de arrependimento. Qual é a atitude que eu tomei
quando eu me arrependi de usar drogas, né? Eu me arrependi de ser um usuário de droga, né? Eu me arrependi de ter me envolvido no mundo da criminalidade. Eu me arrependi de ter feito a minha esposa sofrer. Eu me arrependi de ter feito as pessoas que de fato me amam sofrer. E quando eu me arrependi verdadeiramente, eu falei, não quero mais, acabou. Né? Não quero mais, acabou. Não precisou eu ir para uma clínica de recuperação, não precisou fazer isso, não precisou fazer aquilo. Essa foi a forma que Deus me tratou, né? A forma que Deus tratou o Bassu foi levando o Bassu para uma clínica de recuperação. E não tem nada de errado com isso. Deus trata cada um de uma forma. Deus trata cada um de uma forma. Possa ser que você, aí na sua casa, você fala, não, chega, acabou, parou, acabou, não tem mais conversa. E você se arrepende verdadeiramente e no dia seguinte você já vai em busca a praticar novos hábitos, a praticar novas atitudes. E isso é muito importante, por quê? Porque por muitas das vezes você não sabe como começar, você não sabe o que você precisa fazer. Aí Deus vai e coloca no coração do Bassu e fazer uma live semelhante a essa, para poder te ajudar. Voltando lá no primeiro tópico, nós temos que ter a humildade de reconhecer que nós estamos errados e nós também temos que ter a humildade de reconhecer que tem pessoas que sabem mais do que eu, que tem pessoas que sabem mais do que nós, que tem pessoas que de fato podem me ajudar. Eu não estou aqui para dizer que eu sou o dono da verdade, eu não estou aqui para dizer que eu sei de todas as coisas, né? Mas o meu objetivo é compartilhar um pouco daquilo que eu sei com cada um de vocês. Da mesma forma que você abrir a sua boca, você também vai poder me ensinar algo que você aprendeu no decorrer da sua vida e assim sucessivamente, né? Então a vida é uma soma, né? Um contribui com o outro, um vai ajudando o outro e assim sucessivamente. Então é sobre isso, Bassu, que eu queria enfatizar que o arrependimento, assim como você disse, ele caminha lado a lado com as nossas atitudes, mas nós também temos que ter humildade para reconhecer que nós precisamos de ajuda e que tem outras pessoas que podem de fato nos ajudar. Beleza? Eu compactuo da tua ideia, irmão, e assim, eu ainda acrescento. Na definição da palavra caráter, ela nos diz que o caráter é forjado por atitudes constantes. Então, não se resolve você ter atitudes isoladas querendo forjar um novo caráter. Então, eu queria puxar aqui um ponto que me chamou a atenção no texto de Zaqueu, em Lucas 19. Deixa eu abrir aqui novamente. No versículo 7 diz assim: todo o povo viu e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Então, na minha concepção, né? Esses fariseus que estavam ali prontos para julgar, ao invés de ver a oportunidade que o Senhor estava dando a um pecador, o julgaram que o Senhor estava se hospedando na casa dele, né? E aí o Zaqueu, sem pensar, sem ter nenhum versículo para respirar e pensar, no versículo seguinte ele de bate pronto diz ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres e de quem extorquir devolverei quatro vezes mais. Então, assim, ele não montou um fundo musical, ele não montou uma estratégia, ele não montou um cenário para encenar que ele estava arrependido em busca do perdão do Senhor. Ele realmente se arrependeu. Ele se arrependeu com atitudes. Ele não simplesmente demonstrou. Como você colocou, a primeira atitude dele em busca, como eu falei no início, uma ação nossa gera uma reação do Senhor. Quando ele subiu na figueira para poder chamar a atenção do Senhor, naquele momento ali, gerou uma reação do Senhor, que foi o convite para ir à casa dele, que logo após gerou uma nova atitude dele, que foi de devolver aquilo que ele havia roubado, aquilo que ele havia extorquido, demonstrando o verdadeiro arrependimento dele. Então, o arrependimento falado, ele sempre tem que vir junto com o arrependimento vivido, senão ele não tem nenhum valor. E aí eu chamo a atenção para algo que também me deu uma luz, que foi
sobre quando você falou sobre a permanência dessa atitude, né? Porque o Senhor realmente levou consigo todas as nossas enfermidades, deu seu Filho unigênito para que morresse por nós, para que nós pudéssemos ser redimidos do nosso pecado, mas nós não podemos usar o arrependimento de muleta, porque senão eu erro, me arrependo hoje, amanhã eu erro no mesmo erro novamente, depois de amanhã eu erro no mesmo erro novamente, e assim vou desagradando ao Senhor e vou deixando de demonstrar com os meus atos o meu verdadeiro arrependimento. Pelo contrário, eu vou fazendo o Senhor de bobo e vou permanecendo, incorrendo no mesmo erro. Albert Einstein disse que a definição de insanidade é você repetir o mesmo erro 2 vezes esperando uma consequência diferente. Então, não estou aqui para dizer para ninguém que eu sou perfeito, que eu nunca errei, que eu nunca incorri no mesmo erro. Mas eu estou falando primeiramente, como eu coloquei para vocês, eu estou falando para mim mesmo. Porque por inúmeras vezes eu errei, incorri no mesmo erro, até o momento em que eu me posicionei. Humildemente reconheci, verdadeiramente me arrependi, para que eu pudesse dar seguimento e pudesse forjar um outro caráter, né? Hein, Bassu? Abrindo um parênteses aí lá em relação a Zaqueu, olha só interessante. A Bíblia enfatiza que ele era um homem rico, né? E lá na frente a Bíblia vai dizer assim, ó, e Zaqueu pega metade do que ele tem e dá aos pobres, né? Zaqueu poderia ter pegado 1% de toda a sua riqueza. Zaqueu poderia ter pegado 5% de toda a sua riqueza. Só que o arrependimento foi tão genuíno que ele falou, não, o negócio é o seguinte, pega tudo que eu tenho, parte no meio e metade dá para os pobres, né? Então, assim, nessa atitude você percebe que o arrependimento de fato foi genuíno. E a gente tem que enfatizar isso. Eu nem tinha pensado nisso e agora me veio ao coração. A gente tem que pensar nisso, porque a gente está falando a respeito de atitude. Mas possa ser que você tome algumas atitudes que não é fruto de um arrependimento genuíno. Então, não é simplesmente agir. Tem a atitude certa a se tomar a partir do momento que você se arrepende, genuinamente falando. Porque Zaqueu, se ele tivesse dado 10%, ele teria tomado uma atitude do mesmo jeito, né? Se ele tivesse dado 5%, ele teria tomado uma atitude do mesmo jeito. Só que a atitude que ele toma é uma atitude que chega ao ponto de constranger, porque a Bíblia não está falando de uma pessoa necessitada, a Bíblia está falando de uma pessoa rica, que simplesmente pegou metade do que ele tinha sem titubear, né? De bate pronto e falou, não, tá aqui, pega. Você tá entendendo? Então, Sim. assim, tem a atitude correta a se tomar, né? Tem a atitude correta a se tomar. Ao mesmo tempo que a palavra de Deus diz que é mais fácil o camelo entrar no buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. E eu tenho certeza que Zaqueu foi um rico que entrou no reino dos céus, que quebrou com esse dizer, porque ele realmente se arrependeu, porque ele verdadeiramente demonstrou ao Senhor arrependimento pelos erros que havia cometido e que queria a restituição do seu caráter, que o dinheiro não tinha o mesmo valor para ele que tinha agradar ao Senhor. João, puxa para a gente o terceiro passo. O terceiro tópico aqui que a gente vai compartilhar é... Calma aí. Tá dando para me ouvir, beleza? Para mim, tudo bem. Tá? Ó, o terceiro ponto que a gente vai compartilhar é o homem de palavra. E a base bíblica que nós vamos usar para esse tópico tá lá em Mateus capítulo 5, verso de número 37. Aonde a palavra de Deus diz da seguinte maneira: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno, né? Então, assim, meus irmãos, esse texto ele é muito interessante porque, por muitas das vezes, eu mesmo já fui pego me sabotando nesse texto.
né? Eu mesmo já fui pego sendo, me auto-sabotando nesse texto da palavra de Deus. Assim como o Baçu disse, o ouvido mais próximo da minha boca são os meus, né? Então tudo isso que eu estou falando para vocês, primeiramente eu estou falando para mim. Por que eu quis trazer esse tópico para vocês? Mesmo por muitas das vezes eu me auto-sabotando nesse tópico aqui. Porque eu acredito que esse tópico ele é de suma importância. Porque por muitas das vezes o que acontece? Por muitas das vezes nós prometemos algo, né? Nós prometemos algo pelo simples fato de prometer. Por muitas das vezes nós prometemos algo com o simples objetivo de agradar terceiros. Mas na realidade, nem nós mesmos sabemos que nós temos por muitas das vezes a capacidade de honrar com aquela palavra que nós liberamos. Então, como eu estava compartilhando com o Baixo mais cedo, eu falei, então vai chegar algumas ocasiões, algumas situações da nossa vida que é melhor você nem prometer. Que é melhor você nem prometer. Por quê? Porque se você não promete, você não tem a necessidade de quebrar uma palavra que um dia foi liberada por você, né? E uma das coisas eu acredito assim, uma das coisas mais incríveis, mais honrosas, mais edificante que tem nessa existência é você lidar com pessoas de palavra, né? Porque quando você lida com uma pessoa de palavra você tem a certeza que aquela pessoa vai cumprir com aquilo que ela disse, você fica despreocupado, né? Você fica despreocupado porque se aquela pessoa falou que é tal dia, né? E quando a gente fala, né? Quando a gente fala, a gente se sente na obrigação de cumprir aquilo que a gente falou, né? Então, por muitas das vezes, você está se colocando em algumas situações pelo simples fato de falar demais, falar sem pensar, pela emoção, né? Então, que a gente venha ter a plena convicção de que é necessário nós pensarmos antes de nós falar. E a partir do momento que nós falarmos, que nós venhamos nos comprometer a fazer com que a nossa palavra venha ter valia. Isso é muito interessante porque quando você tem um hábito de falar e cumprir, você pode declarar coisas extraordinárias, coisas gigantescas, que o teu subconsciente automaticamente vai te dar todas as ferramentas necessárias para você falar com que para você fazer com que a sua palavra venha se cumprir. Por quê? Porque se você é um camarada que tudo que você fala você cumpre, se você falar esse ano eu vou pagar todas as minhas dívidas, vai chegar no final do ano você vai pagar todas as suas dívidas. Por quê? Porque você tem a plena convicção que tudo que você fala, você cumpre. Você está entendendo? Então tem muitas coisas que não acontecem na nossa vida porque por muitas das vezes a gente prometemos coisas simples e não nos esforçamos para cumprir aquilo que nós temos dito, né? Sendo então, que... meus irmãos, pode seguir, pode seguir. Então, meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia vai dizer que o poder da vida e o poder da morte está nas nossas palavras. Então, as tuas palavras elas têm poder para produzir vida, da mesma forma que elas têm poder para produzir morte. As tuas palavras, da mesma forma que podem te impulsionar a avançar, a galgar níveis mais altos dia após dia, elas também podem sabotar. Elas também podem te fazer acreditar que você de fato não é capaz para alcançar aquilo que você prometeu que um dia você alcançaria. Pelo simples fato de não dar importância para aquilo que você fala. Então, que nós venhamos entender que a partir do momento que nós adquirirmos esse hábito, né? Que nós adquirirmos esse hábito de dar valia para as nossas palavras, você pode ter certeza que isso vai nos deixar bem próximos de ser homens e mulheres de caráter. Tem um dizer que eu não sei de onde vem, mas que diz que quando a palavra ela está dentro da sua boca, você é senhor. Quando ela sai da sua boca, você se torna escravo. Então, eu sou prova viva de tudo isso. Eu tenho uma dificuldade enorme e ainda luto contra ela, já evolui bastante, mas ainda luto contra ela para falar menos. Porque você se compromete menos. Então você desonra menos a sua palavra e deixa de cumprir e não deixa de cumpri-la
quando não é possível, quando você não seria capaz, quando não fosse humanamente possível, ou quando não é possível a curto prazo, simplesmente a médio, a longo prazo, e mesmo assim você permanece prometendo. Sendo que quando nós professamos Jesus como Senhor e Salvador, Ele está sempre à nossa frente. Então, quando você vai até o ímpio, quando você vai a uma pessoa comum dizer algo e você não cumpre com aquela palavra, você pode ter certeza que aquela pessoa não vai se lembrar nem que você existe. Ela vai falar que o cristão, aquele cara diz que serve a Jesus, mas não cumpre a sua palavra. Então, se for para desonrar o nome do Senhor, que você permaneça calado. Eu venho nessa luta para cumprir as coisas que eu digo já há bastante tempo. E hoje, graças a Deus, após anos de luta com a minha personalidade, com o meu caráter, hoje eu tenho credibilidade. Hoje eu tenho um nome a zelar. As coisas que eu digo, elas têm valor, porque eu permaneço ouvindo mais do que falando e tenho a oportunidade de falar a coisa certa quando é para ser dito. E outra, apenas aquelas que eu posso cumprir, porque eu não preciso ser alguém que eu não sou para agradar ninguém, nem para acessar nenhum ciclo social. Eu sou o que sou, digo o que digo e atesto, assino embaixo as coisas que eu falo. Então, pessoal, para quem está chegando agora, só um posicionamento. Estamos trazendo os passos para que você possa se restituir, se tornar um homem de caráter. E a gente vem, primeiro o homem que se torne humilde, para que depois ele se arrependa. E agora a gente está complementando com o João aí o que é um homem de palavra. Eu vou trazer um versículo bíblico para embasar um homem de palavra na Bíblia. Olha só, esse versículo aqui, eu acho ele particularmente sensacional. Olha só a autoridade carregada de uma ousadia que um homem semelhante a mim e a cada um de vocês teve a audácia de dizer. Olha só o que o apóstolo Paulo disse. Sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Por camarada ter a ousadia de falar isso, você pode ter a plena convicção que ele tinha certeza daquilo que ele estava falando. E outra coisa, ele se policiava diariamente para não fazer com que a sua palavra viesse cair por terra. Agora eu te pergunto, como que não vive uma pessoa que um dia declarou: ei, o negócio é o seguinte, vocês nunca viram Jesus, mas posso fazer o seguinte com vocês? Faz assim, ó, pode me imitar, que vocês estão me vendo, então me imite, porque da mesma forma que vocês estão me imitando, vocês de tabela também vão estar imitando a ele. Agora eu te pergunto, como que um camarada desse não vivia? Tu consegue imaginar isso? Tu já parou para raciocinar nisso? Como que uma pessoa não vive depois que ela declara isso? É eu chegar aqui para vocês e falar, pessoal, o negócio é o seguinte, pode me imitar, porque eu imito Cristo, então se vocês estiverem me imitando, vocês também vão estar imitando Jesus. Aí eu vou e saio dessa live aqui. Como que seriam os meus atos? Como que seriam as minhas atitudes? Como que seria a minha conduta para com qualquer situação que aparecesse diante de mim? Né? Eu acredito que essa frase devia ficar na mente de Paulo ali o tempo todo. O tempo todo. Então, quando via alguma paixão, quando via alguma adversidade, quando via alguma situação que por muitas das vezes fugia do controle, o camarada fala, rapaz, eu tenho que agir. Como que Jesus agiria? Né? Como que Jesus agiria? Como que Jesus se posicionaria diante disso? Então, para o camarada poder falar isso, primeiramente, ele tem que conhecer quem ele está imitando. Porque para o cara dizer isso, ele tinha que saber todos os passos de Jesus. Porque ele saberia como Jesus iria lidar diante de cada situação que surgisse diante dele. Então, meus irmãos, esse exemplo para mim é um grande exemplo de cumprir a palavra.
né, de cumprir a palavra, pois nós sabemos que o apóstolo Paulo escreveu mais de 50% do Novo Testamento, aproximadamente 70%. Então, assim, então é um camarada diferenciado, né? Diferenciado. Sem idolatrar o homem, não é esse o ponto, mas é uma pessoa admirável, é uma pessoa do caráter invejável, né? É uma pessoa que você pode tirar como exemplo. Porque se a pessoa teve a capacidade de falar isso, irmão, se essa pessoa não for exemplo para você, eu vou sair dessa live aqui agora, que eu também não posso ser, não. Um verdadeiro homem de palavra, né, irmão? Consegue imaginar, Basta, você falando isso? Ó, pode me imitar, porque eu imitar Cristo. Então, assim, é algo muito profundo. Eu já digo de bate pronto, não me imitem. Eu não sou exemplo para ser imitado. Eu tenho a possibilidade, eu tenho a benesse de todos os dias acordar e as misericórdias do Senhor se renovarem e me darem a possibilidade de ser alguém melhor. Mas ainda não me tornei alguém imitável. Então não me imitem. Ele era realmente um homem diferenciado. Lembrando que quando a gente diz homem aqui, nós não estamos tratando do gênero masculino, e sim de caráter, e sim de posicionamento, e sim de integridade, de índole. Porque tem muito homossexual que é homem. Muito mais homem do que muito homem. Que bate no peito, se chama de macho, mas que as suas atitudes não compactuam, não corroboram para que ele possa manter essa imagem de homem. Ele pode ser homem nessa... Como é que eu posso dizer? Nessa fantasia, nesse personagem criado no século XXI. Esse macho alfa, pegador, que faz e que acontece. Mas muitas vezes não é um pai presente, muitas vezes não é fiel à sua esposa, muitas vezes não é honesto no seu ciclo profissional. Então, bate no peito, que é homem, mas não age como homem. E aí a gente parte para a integridade, que é mais uma característica, se você tiver interesse em ter um caráter idôneo, íntegro e inteiriço mesmo, e completo de homem de verdade. E aí eu vou trazer para vocês a referência aqui que está em Provérbios 28, no versículo 6. Minto. Essa referência também serve, mas o texto que eu quero trazer para vocês está no livro de Jó, capítulo 31, do 1 ao 6. Jó 31, verso 1 ao verso 6. Jó diz assim: fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças, pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual a sua herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Não é ruína para os ímpios, desgraça para os que fazem mal? Não vê ele os meus caminhos e não considera cada um de meus passos? Se me conduzir com falsidade, ou se meus pés se apressaram a enganar, Deus me pese em balança justa e saberá que não tenho culpa. Mais uma vez, falando de ousadia, quão ousado o homem é, quão íntegro o homem é, capaz de dizer que Deus o pese na balança justa, saberá que ele não tem culpa. Então, Jó, eu acho que é o maior exemplo que nós temos na Bíblia de integridade. Obviamente, tirando Jesus. Um homem íntegro, temente, que permaneceu fiel ao Senhor, mesmo em meio à tribulação, mesmo perdendo os seus bens, mesmo perdendo a sua família. Foi um homem que permaneceu com a integridade completa, que permaneceu com um caráter idôneo, com um caráter ilibado. Fala mais pra gente sobre Jó, João. Não, e assim, o Jó é um camarada sensacional, porque tem um versículo da Bíblia que vai afirmar quatro características ou quatro qualidades de Jó, que todas elas estão
estão embasadas dentro do caráter. Olha só o verso 1 do capítulo 1 de Jó, o que a palavra de Deus diz? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O camarada era íntegro, reto, temia ao Senhor e se desviava do mal, né? Então, o caráter, ele está atrelado com a realização de vários hábitos, hábitos bons e hábitos ruins. Então, se eu tenho uma prática de realizar mais hábitos ruins, né? Isso significa que eu me torno um mau caráter. Se eu tenho uma prática de realizar mais hábitos bons, né? Com frequência, com constância, diariamente, né? Tornando aquilo ali uma marca da minha pessoa, eu me torno uma pessoa de caráter. Então, aqui uma coisa que me chama a atenção é o quê? É quando Jó se desvia do mal, né? E o fato da pessoa se desviar do mal é a pessoa também está atrelado com a pessoa ter a humildade para poder reconhecer que ele não é um super-herói, que ele não é um super-homem, que ele não é um super-cristão, né? É que nem aquele dizer da pessoa ficar flertando com o pecado, né? Ah, não, eu posso, eu sou top, eu parei de usar droga, mas eu posso continuar usando com as pessoas que utilizam droga. Eu parei de beber, mas todo final de semana eu posso estar no churrasco onde as pessoas estão bebendo, que não dá nada, né? Eu sou casado, mas não tem problema nenhum eu me relacionar com um adúltero, né? Então, assim, Jó se desvia, ele fugia, né? Ele fugia da aparência do mal, ele se desviava da aparência do mal. Então, assim, possa ser que esse seja um segredo para nós aplicarmos na nossa vida, né? Possa ser que esse seja um segredo. Por quê? Porque se eu me desvio, né? Se eu me desvio de algo que é ruim, eu não preciso ter o trabalho de lidar com aquilo, né? Se eu estou fugindo, eu não preciso ter o trabalho de lidar, né? Se eu tenho um problema com pornografia, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou fugir da aparência do mal. Então eu vou bloquear os sites, eu vou fazer o que for preciso para me fugir da aparência do mal, né? Porque a pessoa ela se conhece, né? Então o que acontece? Então ela tem que fugir da aparência. Então por muitas das vezes muitas coisas acontecem na nossa vida pelo simples fato de nós não fugirmos da aparência do mal, pelo fato de nós acharmos que tudo pode, que tá tudo de boa, que eu sou forte o bastante, eu já sou autossuficiente, né? Então, assim, uma das qualidades de Jó é que a Bíblia vai dizer que ele era reto, né? Que ele temia ao Senhor, que ele era justo, e que ele era íntegro, perdão, e que ele se desviava do mal. E se desviar do mal vem por último, se você for perceber, né? Se desviar do mal vem por último. Então, possa ser que todas aquelas qualidades anteriores faziam com que ele viesse se desviar do mal, né? João, eu quero dar um exemplo sobre fugir da aparência do mal, sobre integridade e sobre essa questão de você não estar frequentando locais e nem se relacionando com pessoas que não compactuem dos mesmos ideais que você. Eu sou um apaixonado por futebol e é algo que eu não abandonei, independente da vida que eu levei, eu nunca abandonei o futebol. Porém, quando eu decidi me posicionar diante do Senhor, buscando uma restituição do meu caráter, buscando me tornar um homem melhor, o que eu comecei a fazer? Eu vou pro futebol, chego no horário, me apronto, jogo minha bola. Quando termina o futebol, todo mundo vai pro banheiro, toma sua ducha e desce pro barzinho que tem no clube que eu jogo e vai tomar uma cerveja. Na sua grande maioria das vezes, 90% das vezes, vão falar de mulher, sendo casados ou não sendo, falar de mulher alheia, falar de outras mulheres que não são as suas. Muitas vezes vão falar de oportunidades
de enriquecimento ilícito, de ganho de grana, coisas que não compactuam com a pessoa que eu decidi me tornar. Porque as pessoas elas fazem uma confusão com a palavra quando a palavra diz para você descansar no Senhor. As pessoas acham que é descansar na rede. Descansar no Senhor é batalha, é permanecer, é firmar os seus pés realmente na rocha, é realmente todo dia buscar ter novas atitudes para tentar se tornar alguém melhor. Santidade não é arrepio, não é ficar com os braços para cima cantando lindo, lindo és todo domingo. Santidade é guerra. Santidade é você matar a sua carne, é você abrir mão das coisas que te afastam do Senhor, é você fugir realmente da aparência do mal. Eu travo uma luta ferrenha já há um tempo contra a pornografia e venho vencendo, graças a Deus, venho sendo vitorioso nessa batalha. Por quê? Porque eu realmente tenho fugido da aparência do mal. Eu fiz um limpa na minha rede social de tudo aquilo que me atraía, que atraíam os meus olhos, pois a nossa carne, a nossa natureza ela é adâmica e a nossa carne, a nossa natureza ela é caída. Então, nós somos seres humanos carnais. Então, nós somos como um vaso. A própria palavra diz que nós somos como um vaso. E esse vaso ele vem vazio e ele se enche apenas daquilo que nós queremos. Então, do que você se enche? Qual o conteúdo que você consome? Quais são as pessoas que você segue? Quais são os locais que você anda? Quais as pessoas com que você se relaciona? Não quero pagar de coach, mas todo curso que você vai ver, toda máxima que os coaches dizem, sempre diz para que você, se você quer ser grande, ande com grande. Mas isso minha avó já falava anos atrás. Me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Salmo 1 diz para que você não ande no caminho do ímpio, nem se assente na roda dos escarnecedores. Você tem um ministério maravilhoso, onde você está no transporte público levando a palavra, falando de Jesus. Você está ali presencialmente, você faz o que tem que ser feito, faz o que é direcionado pelo Senhor, e logo depois você se retira. Porque você não precisa estar assentado na roda dos escarnecedores. Eu não deixo de frequentar a festa de família, eu não deixo de ir em bares, local algum, pela minha confissão de fé, pela forma como eu decidi viver. Porém, a partir do momento que aquele ambiente, as coisas que estão acontecendo ali não condizem com a pessoa que eu quero ser, com o homem que eu quero me tornar, com o pai que eu quero ser para minha filha, que aquilo não agrada a mim e a minha família, eu simplesmente me retiro. Cada um sabe o que faz da sua vida. Então, Jó realmente era um exemplo de homem íntegro, de homem completo, que buscava todos os dias reparar os seus defeitos, reparar suas falhas, para que pudesse ser um homem irrepreensível diante do Senhor. É isso. Aqui a gente tem uma referência aqui sobre integridade, né? É um versículo que está lá no livro de Provérbios. Enquanto que eu vou ler aqui, o Barço pode dar uma procurada aí para poder dar referência para vocês, que a gente esqueceu de colocar Provérbios aqui. 28, Achei aqui, ó. Provérbios 28:6, né? Que diz assim, ó: melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Meus queridos, olha só que interessante. Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Então esse versículo aqui, ele já está dando um checkmate total em relação à questão de ficar rico a todo preço. A questão de ganhar dinheiro a todo custo, né? A questão de ser abastardo financeiramente, pisando na cabeça de outras pessoas, prejudicando outras pessoas, né? Porque por muitas das vezes o que acontece? Não tem nada de errado em você ganhar dinheiro, não tem nada de errado em você ser rico, não tem nada de errado de você prosperar financeiramente falando, não tem nada de errado com isso.
O problema, sabe onde é que está o problema? O problema é quando você coloca o dinheiro acima de tudo, né? Porque para você alcançar aquele dinheiro, por muitas das vezes, vai ser necessário você trilhar um caminho mais longo, né? Você trilhar um caminho mais longo que vai fazer com que você chegue no seu objetivo, né? Mas por muitas das vezes, pelo fato de pessoas colocarem o dinheiro em primeiro lugar, elas não estão preocupadas se elas vão abrir mão dos seus princípios, elas não estão preocupadas se elas vão abrir mão dos seus valores, elas não estão preocupadas se vai ser necessário elas passar por cima de alguém, difamar alguém, diminuir, desprezar ou algo do tipo com outra pessoa. Por quê? Porque o foco delas é simplesmente o dinheiro. E esse versículo vem e diz assim, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. É melhor ser pobre, íntegro em sua conduta, né, do que ser um rico perverso em seus caminhos, né? O ideal seria que você fosse rico, íntegro e de conduta, né? Esse seria o ideal, porque através dos seus recursos financeiros você poderia abençoar o máximo de pessoas possíveis, porque por muitas das vezes você sendo um pobre, íntegro e de conduta, você vai ser uma referência de integridade, você vai ser uma referência de conduta, mas vai ter coisas que por muitas das vezes você vai estar impossibilitado de fazer pelo simples fato de você não ter recurso. Mas nesse versículo aqui, a Bíblia está enfatizando bem claro a relação com o ter sem ser, né? Ter dinheiro, mas ser perverso, ser injusto, né? Trilhar por maus caminhos. Então, assim, não compensa, né? Não compensa. É melhor que você venha trilhar o caminho que precisa ser trilhado, não pegar atalhos, né? Porque eu acredito que no tempo certo você vai alcançar o seu objetivo. Então, isso fala muito de caráter. Se você tem caráter, você vai respeitar o processo, né? Você vai respeitar o processo. Então, assim, para finalizar minha fala, eu gostaria de dizer para vocês que a luta ela é constante, né? A luta ela é constante. E se fosse deixar uma frase para poder resumir tudo isso que nós dissemos nessa noite, a frase que eu deixaria para você é a seguinte: faça as coisas, né? Faça o que precisa ser feito, sempre acreditando que tem pessoas que estão se espelhando em você. Vou repetir. Faça o que precisa ser feito, sempre acreditando que tem pessoas se espelhando em você. E essas pessoas podem ser seus filhos, podem ser os seus cônjuges, pode ser seus amigos, pode ser os seus pais, possa ser pessoas do seu ciclo de amizade, ou pode ser pessoas também que você nunca viu nessa existência. Mas de alguma forma, através das mídias sociais, através do trabalho que a gente faz, essas pessoas de alguma forma podem estar se espelhando na gente. Então, quando você for fazer algo que por muitas das vezes não vai de acordo com os princípios pré-estabelecidos nessa noite, que você venha pensar duas vezes, que você venha refletir e que você venha fazer o que precisa. Isso vai te dar autoridade para poder estar contando sobre isso com as pessoas que Deus vai colocar no teu caminho ao longo da tua vida. Amém? Amém. João, assim, você colocou no nosso caso que expomos muito as nossas vidas na rede social, mas eu acredito que isso se estende para todas as pessoas, para todos que se dizem cristãos, porque como cristãos nós somos embaixadores do reino do Senhor. Quando nós professamos Ele como Salvador das nossas vidas, isso, querendo ou não, nos traz uma responsabilidade. Como eu coloquei agora há pouco, eu e Emanuele temos várias experiências para compartilhar em locais, às vezes comendo um cachorro quente, malhando na academia, alguém nos aborda, fala, você é de tal igreja, você é cristão e tal. E isso nos alegra muito
para que as pessoas veem em nós que realmente servimos ao Senhor, mas em contrapartida também nos deixa atentos, porque a gente tem que estar ligado no que a gente está fazendo, onde a gente está, para que a gente não envergonhe o nome do Senhor. Porém, você ficar ligado onde você está e o que você diz é muito mais difícil. Muito mais fácil é você estar sempre agindo como uma pessoa de caráter para que você não precise se preocupar onde você está. Onde você está sempre honrando ao Senhor. Então é isso que eu deixo para vocês aqui hoje. Encerramos por aqui. Deixei fixado aí para vocês poderem acompanhar os passos que a gente elencou como os passos para se reconstruir um caráter, mas coloquei como um caráter masculino, mas podemos estender para o feminino também, que você seja uma mulher de caráter, que você seja uma mulher íntegra, que se você for casada, que você seja uma boa esposa, uma boa mãe, que você seja uma cidadã exemplar, que você seja uma cristã que deva ser copiada. E é isso que a gente tem para dizer para você nessa noite, que o Senhor abençoe. Vou pedir para o João encerrar para nós com a oração e que você possa se manter ativa nas nossas redes sociais, acompanhando os conteúdos que a gente gera, que a sua vida seja edificada pela nossa, em nome de Jesus. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo de qualidade, no qual o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos compartilhando com essas pessoas que aqui se fizeram presentes, meu Pai. Princípios, ó Deus, princípios fundamentais para que nós venhamos alcançar um caráter, meu Pai. Que nós venhamos entender que é necessário com que nós venhamos, ó Deus, ser pessoas íntegras, meu Pai. Que é necessário que nós venhamos entender, que nós venhamos ter palavra, que nós venhamos ser homens e mulheres de palavras comprometidos com a nossa palavra. Que nós venhamos entender que é necessário nós termos humildade, meu Pai, para reconhecer os nossos erros, para reconhecer as nossas falhas. Que nós venhamos ter humildade para entender que é necessário, por muitas das vezes, a ajuda de outras pessoas para nos ajudar a trilhar pelo caminho a qual nós almejamos trilhar. Que nós vamos ter, meu Pai, o arrependimento, meu Deus, o arrependimento genuíno, aquele arrependimento que é acompanhado de uma ação, meu Pai, uma ação que remete o verdadeiro arrependimento, pois nós sabemos que o arrependimento é mudança de conduta, o arrependimento é mudança de rota, o arrependimento é mudança de hábito. Então que nós venhamos nos arrepender verdadeiramente de tudo aquilo que nós temos feito, que tem te desagradado, Senhor, e que nós possamos, ó Pai, sermos, ó Deus, exemplos, ó Pai, por onde nós pisarmos a planta dos nossos pés. A tua palavra vai dizer que nós somos embaixadores do Senhor nessa terra. E a palavra embaixador, meu Pai, vai falar a respeito de representante. Então que nós vamos te representar, Senhor. Te representar da melhor maneira possível. Te representar no trabalho, te representar na faculdade, te representar dentro do nosso lar, te representar na nossa família, te representar nas redes sociais. Que as pessoas, ao olharem para nós, meu Pai, venham enxergar homens e mulheres de caráter, homens e mulheres tementes ao Senhor, homens e mulheres justos, íntegros, que se afastam do mal, para que assim nós possamos, ó Deus, vivermos as nossas vidas com a certeza, meu Pai, de que nós estamos te agradando, com a plena convicção de que nós estamos vivendo as nossas vidas de acordo com a tua vontade, que nós vamos viver as nossas vidas, ó Pai, de uma forma suave, de uma forma leve, que nós vamos viver as nossas vidas sem ter rabo preso com ninguém, para que sendo assim, meu Pai, nós possamos, ó Deus, engrandecer o teu nome, por onde nós pisarmos a planta dos nossos pés. Dê força para cada uma dessas pessoas que aqui se encontram e que em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha ajudar cada uma delas em suas atitudes e que essas atitudes venham engrandecer e exaltar o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Tamo junto, irmão. Amo tua vida, sem demagogia. Valeu? Amém, meu querido. Deus abençoe, um beijo no teu coração. Tamo junto e vamos que vamos. Valeu, um abraço. Falou.